Quando Robert Pattinson foi escalado para o papel de Batman, houveram diversas críticas. Porém, o filme saiu e calou a boca de todo mundo que estava criticando ele. E hoje eu estou aqui para falar o porquê do Batman dele ser a versão definitiva do personagem no cinema. Então, vamos ao vídeo. Uma das melhores coisas desse filme é o monólogo no início. Logo de cara, o Matthew Reeves consegue estabelecer esse Batman e o símbolo que ele representa para Gotham, colocando ele como uma criatura das sombras e que os criminosos estão tão assustados que correm só de achar que ele está ali. A cena nos mostra muito bem como esse Bruce está viciado em ser o Batman. Ele está sempre perambulando pelas ruas procurando algum criminoso. Ele está sempre vigiando a cidade, mas mesmo deixando a persona de Bruce de lado, afinal ele mesmo diz que virou uma criatura da noite, ele fala que não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a cena do Bat-Sinal mostra que mesmo assim, somente com a construção do mito na cidade, os criminosos fogem só de verem seu símbolo. Assim, o Matthew Reeves nos mostra o efeito que o Batman causou na cidade nesses últimos 2 anos. E então, no metrô, vemos que o Batman estava observando aquela gangue, até que ele tem uma das melhores entradas de todas. Pra mim, isso é muito Batman. Ele vindo nas sombras, você escuta seus passos pesados primeiro até que ele aparece, mas ele não ataca logo de cara. Ele espera o inimigo atacar, e a maneira como esse Batman se movimenta é sensacional. Mesmo com a armadura, o combate dele é extremamente rápido e ele facilmente espanca o membro da gangue. E temos a outra construção do personagem. Aqui ele ainda não é o Batman, ele é a vingança. E após isso temos essa cena de luta dele com os outros criminosos que é muito boa. E novamente o Matt Reeves constrói ainda mais esse Batman com a cena do homem que ele acabou de salvar com medo dele, o que vai se conectar diretamente ao final. E também quando o Batman volta para a Batcaverna em monólogo, ele diz que a criminalidade não está diminuindo, que na verdade nunca esteve tão alta e que não sabe se está causando um real efeito na cidade. O que junto com a cena do homem no metrô nos mostra que falta algo nos métodos desse Batman e que a jornada dele vai ser encontrar isso. E essa apresentação do Batman é sem dúvidas uma das melhores introduções entre os filmes de heróis. Mas não para por aí. Ao longo do filme temos um ótimo desenvolvimento do Batman. Eu gosto como esse filme não precisa mostrar a origem do personagem. Só naquela cena do filho do prefeito você já entende tudo. Só no olhar do Batman você já sabe o que aconteceu com o Bruce quando ele era criança. Mas não somente isso, o filme não faz questão de dizer quem de fato matou os Wayne. Ele não deixa claro se foi os Marones, Falcones ou um ladrão de rua qualquer. Porque não precisamos saber disso, só precisamos entender que independentemente de quem foi, a culpa principal é de toda essa corrupção de Gotham que quebrou até o mais nobre dos homens, o Thomas Wayne, que normalmente é representado como alguém incorruptível em meio a todo esse sistema. Mas aqui o Reeves mostra que a cidade consegue corromper até mesmo o Thomas através do medo, o que acabou levando à sua morte e gerando o Batman. Além disso, eu também acho que o Reeves utiliza essa cena do filho do prefeito para mostrar novamente que o Batman falhou como símbolo, porque toda essa cruzada do Batman no final é para impedir que o que aconteceu com ele volte a se repetir. E também o Reeves constrói muito bem o que o Batman representa durante todo o filme, o medo e a vingança. E ele utiliza o medo como uma ferramenta para tentar acabar com a criminalidade. Porém, como eu havia dito, a cena inicial do monólogo e a cena do metrô mostra que embora os criminosos tenham medo, esse método do Batman não está funcionando, porque vemos o homem que ele acabou de salvar com medo. Então ele não estava causando medo somente nos criminosos, mas na população também. E o filme reforça isso, nos mostrando posteriormente que o Charada foi inspirado pelo Batman. Inclusive, isso também reforça a cena do filho do prefeito. Afinal, o Charada, que foi inspirado pelo Batman, ocasiona na mesma situação pela qual o Bruce havia passado. Então, o medo e a vingança, embora tenha feito alguns criminosos deixarem de cometer crimes, como nos é mostrado, em contrapartida também criou um novo grupo de criminosos, pois os cidadãos oprimidos por todo esse sistema de Gotham como Charada e os que seguiam ele pegaram esse símbolo de medo e vingança para si e o utilizaram da maneira errada. Eles viram no Batman alguém que, assim como ele, foi vítima desse sistema corrupto e que decidiu fazer algo, e então se inspiraram em seu símbolo, ou seja, o Batman, que é resultado da corrupção e medo causado por Gotham, utiliza o medo como uma ferramenta para acabar com esse sistema de Gotham, mas a população presa nesse sistema vê nele um símbolo a ser seguido e causa ainda mais medo e caos pela cidade. Então o Batman, como eu havia dito, passa por esse arco de entender o que ele está fazendo de errado, encontrar o que está faltando em seus métodos. Assim, ele passa por toda uma desconstrução do que ele representa, para então construir novamente.
quando o Batman descobre que o Charada se inspirava no seu símbolo e também posteriormente, quando ele derrota os capangas e um deles diz ser a vingança, ele entende que a vingança e o medo não vão curar as feridas feitas pela cidade. Percebe que a cidade vai responder ao medo causado e na cena da enchente ele entende o que ele deve representar de verdade. Nessa cena, ao invés da população sentir medo do Batman como no início, ela estende a mão para ele e é guiada por ele. Inclusive, quem dá a mão a ele é o filho do prefeito, fechando todo esse simbolismo. E também tem a cena dos bombeiros, onde uma mulher com medo pede para que o Batman permaneça com ela. Agora ele representa algo mais do que medo e vingança. Ele é o símbolo de esperança para a cidade. Agora o povo tem no que acreditar em meio a toda essa corrupção. E o epílogo, embora eu ache ele meio deslocado, termina essa construção fazendo Batman escolher Gotham ao invés da Mulher Gato, que em todos esses anos foi a única coisa que deu algum resquício de humanidade para ele. Mas como ela mesma diz, ele já estava comprometido com a cidade, e então ele vai em direção ao seu chamado. Mas ainda assim, na minha opinião, esse epílogo está meio deslocado porque ele deveria vir antes do monólogo. O Batman escolhe Gotham e responde ao seu chamado, mas ao invés de seu símbolo representar medo, agora ele representa um símbolo de esperança para a população que pede ajuda para o Batman. Acho que faria mais sentido e faria o filme encerrar de uma forma melhor com um monólogo final. Além de ser meio brega o filme terminar com duas motos se separando à lá Velozes e Furiosos. Mas ainda assim, esse filme é incrível e junta as melhores características dos outros Batman e ainda adiciona o que eles não tinham. No filme do Nolan existe toda a construção do mito do Batman e o símbolo que ele representa para Gotham, como ele utiliza do seu próprio medo para assustar os criminosos e como a máscara o transforma em algo além de somente um homem. Porque como humano ele pode ser destruído, mas como Batman ele se torna um símbolo incorruptível, que não pode ser apagado e seu ideal se torna inabalável. E o Nolan constrói isso de forma incrível no Batman Begins, mas na minha opinião o Nolan peca em não mostrar os resultados dessa construção do símbolo nos pequenos criminosos. Por exemplo, a gente vê que os grandes mafiosos têm medo do Batman e isso é até verbalizado pelo Coringa durante o filme, mas a gente não vê o impacto do Batman em criminosos comuns de rua. Mas aqui no The Batman, além dos mafiosos, criminosos comuns também têm medo. E o Matthew Reeves mostra esse medo logo no início do filme, fortalecendo o mito. Eles fogem só de ver o bate-sinal, eles têm medo das sombras, medo de entrar em algum beco escuro, algo que não vemos na trilogia do Nolan após a construção do símbolo. E esse Batman também tem o seu lado detetive muito bem explorado ao longo de todo o filme, algo que não vimos nas outras adaptações, sendo que nos quadrinhos o Batman antes de tudo é um detetive. Até tinha uma cena ou outra nos filmes do Nolan, mas nunca um filme inteiro focado nesse lado do Batman, ou algo que te mostrasse que ele é o melhor detetive do mundo, algo que te mostrasse o porquê do Gordon insistir tanto para o Batman estar numa cena de crime, o que também não vemos nos filmes do Nolan, enquanto que o Matthew Reeves faz o Batman ter uma relação diferente com o Gordon. Esse Gordon de fato confia no Batman, enquanto o Nolan parecia que só não tinha outra opção. Mas no The Batman, o Gordon leva o Batman até a cena do crime porque ele sabe que o Batman é o melhor detetive do mundo e que ele vai perceber detalhes e solucionar problemas que ele e os outros policiais não vão. Esse Gordon protege o Batman dos outros policiais e acredita no Batman, enquanto que o filme do Nolan teve momentos em que o Gordon não confiou no Batman. Além disso, o Batman do Robert Pattinson possui a atmosfera perfeita que só o Keaton tinha. A Gotham do Reeves é tão perfeita quanto a do Tim Burton. As cenas do Batman olhando a cidade de cima, as cenas dos grandes prédios e luzes neon, a poluição da cidade, basicamente tudo nessa Gotham é perfeita. E a fotografia desse filme é magistral. E finalmente temos uma adaptação onde o Batman segue o código de não matar à risca, enquanto temos algumas outras adaptações como a do Burton ou a do Zack Snyder que o Batman mata diretamente, ou a do Nolan que o Batman acaba matando indiretamente, como na cena onde ele deixa o falso Ra's al Ghul morrer e depois também deixa o verdadeiro para a morte, dizendo que não precisava salvá-lo. Mas o Batman do Reeves segue o código à risca e não mata nem diretamente nem indiretamente. E somando a tudo isso, temos ótimas cenas de combate e aquela cena incrível com o Batmóvel. Acho que a única coisa que falta é termos um excelente Bruce Wayne, como tivemos na trilogia do Nolan. Mas como eu disse no início, o filme não se propõe a explorar o Bruce, porque neste momento da história ele está obcecado em ser o Batman. E o Reeves entende muito bem o que ele representa e juntou o melhor dos mundos e fez o Batman definitivo do cinema. Então, tomara que a continuação do Reeves aprofunde ainda mais esse Batman. Agora ele pode mostrar como esse novo símbolo
símbolo afetou Gotham e como isso afetou o próprio Bruce, já que durante o filme é discutido o fato dele não aparecer tanto publicamente e estar totalmente focado no Batman. Pode ser que na parte 2 decidam fazer o Bruce aparecer mais e também doar dinheiro para instituições, já que no primeiro filme o Bruce não acreditava que isso ajudaria a cidade e voltava todos os seus recursos para o Batman. Ou também fazê-lo passar por algum arco de personagem que faça ele entender que tanto a persona Bruce Wayne quanto o Batman são importantes para a cidade. E provavelmente o Reeves deve aprofundar a trama dos Waynes que ele deixou em aberto nesse primeiro filme e fazer assim o arco do Bruce. Eu espero que vocês tenham gostado da análise, deixe sua opinião sobre esse Batman e se você prefere alguma outra adaptação. Eu fico por aqui e até a próxima.